Olá, somos estudantes de medicina da Universidade Federal Fluminense e hoje vamos falar sobre a síndrome de Wolff-Parkinson-White. Essa é uma síndrome eletrocardiográfica congênita que foi descrita em 1930 pelos cardiologistas Lewis Wolff, John Parkinson e Paul White, que hoje é conhecida como sendo a condição mais frequente do grupo das síndromes de pré-excitação. A origem dessa patologia está na presença de uma via acessória de condução elétrica que liga os átrios e os ventrículos de maneira anômala. Sendo assim, os pacientes com a síndrome possuem déficit no sistema de condução fisiológico do coração que refletem diretamente sobre o ciclo cardíaco, podendo estar associados a uma série de sintomas e condições que buscaremos falar um pouco mais à frente. O padrão Wolff-Parkinson-White tem prevalência entre 0,1 a 0,3% da população geral, sendo que de 60% a 70% dos casos não apresenta qualquer evidência de cardiopatia. A incidência é 2 vezes maior em homens do que em mulheres e existe maior ocorrência de casos no primeiro ano de vida e na adolescência, mas ela pode afetar pacientes de todas as idades. A síndrome pode estar associada a alguma cardiopatia prévia em 30% dos casos, como doença de Einstein. O risco de morte súbita é de aproximadamente 0,1% em pacientes assintomáticos, 0,3% em pacientes sintomáticos, podendo chegar a 0,56% em sintomáticos graves por ano. Apesar de já terem sido realizadas diversas buscas em alterações genéticas que justificassem o aparecimento dessa patologia, pouco se sabe sobre o assunto, principalmente quando não existe relação familiar. O coração é um órgão muscular situado no mediastino médio do tórax que apresenta 4 câmaras que funcionam em um ritmo gerado a partir de um sistema de fibras condutoras de impulso elétrico. Nosso intuito aqui é retomar alguns marcos anatômicos que nos possibilitem entender como a síndrome em questão pode comprometer o funcionamento fisiológico deste órgão. Em seu funcionamento normal, as veias cavas superior e inferior trazem o sangue venoso do corpo para o átrio direito, juntamente com as veias intrínsecas do coração. O átrio direito, então, contrai, enviando o sangue para o ventrículo direito através da válvula tricúspide. Do ventrículo direito, o sangue segue para a artéria troncopulmonar, por meio da válvula pulmonar, para ser oxigenado nos pulmões. O sangue oxigenado, então, retorna ao coração, trazido pelas 4 veias pulmonares, até o átrio esquerdo, e em seguida vai para o ventrículo esquerdo, passando pela válvula bicúspide, sendo posteriormente ejetado do coração pela artéria aorta através da válvula aórtica. Esses eventos, que constituem de maneira bem simplificada o ciclo cardíaco, são orquestrados pelo sistema condutor do coração, que é composto por fibras musculares especializadas em condução de impulsos e por regiões de marca-passo. Os componentes desse sistema são os nodos sinoatrial e atrioventricular, o feixe atrioventricular ou feixe de His e o plexo subendocárdico de células de condução ventricular, que são as fibras de Purkinje. Dentre as células condutoras, as do nodo sinoatrial são as que geram o ritmo mais rápido e, logo, são elas que atuam como marca-passo iniciando o sistema. Este nodo fica na parede superior do átrio direito, e nele o potencial de ação é produzido espontaneamente, distribuindo-se para os átrios por vias condutoras. Em seguida, o impulso segue por feixes internodais até o nodo atrioventricular na porção inferior do septo interatrial, onde é retardado por alguns milissegundos, permitindo que os átrios ejetem seu conteúdo antes que a contração dos ventrículos comece, e limitando também o ritmo de impulsos que chegam aos ventrículos. A partir dele, o impulso parte para o feixe de His, no septo interventricular, que se divide em ramos direito e esquerdo. Nesses ramos se inicia a extensa rede de fibras de Purkinje, que conduzem o sinal para a musculatura ventricular. Como discutido, o padrão de Wolff-Parkinson-White é um tipo de arritmia cardíaca causada por uma via acessória extra ao sistema que comentamos. Nesta síndrome, a via acessória é denominada feixe de Kent e consiste de um feixe de tecido condutor cardíaco que pode ser bidirecional, de forma que o impulso se propague dos átrios para os ventrículos e vice-versa. No entanto, esse feixe não gera retardo fisiológico do sinal, como faz o nodo atrioventricular, funcionando como uma espécie de atalho para o sinal elétrico, o que significa que os ventrículos começam a contrair cedo demais, gerando a chamada pré-excitação. Anatomicamente, essas vias podem se localizar tanto na região septal quanto nas regiões direita e esquerda do coração, sendo muito mais frequente no lado esquerdo do órgão. Bom, e o que isso pode significar em termos patológicos, né? Nas pessoas com vias acessórias, o nó atrioventricular pode não conseguir evitar que uma frequência elevada de contrações atriais chegue aos ventrículos, como naturalmente faria. Então, os ventrículos contraem o mesmo ritmo dos átrios. Isso pode levar rapidamente a choque cardiogênico, devido ao baixo débito cardíaco e hipoperfusão tecidual. Em outros casos, a via extra pode criar um circuito de reentrada, no qual o sinal pode voltar pela via acessória, justamente pela bidirecionalidade do feixe. Por exemplo, o sinal pode descer pelo nó atrioventricular, atravessar os ventrículos e subir pelo feixe de Kent, retornando aos átrios e voltando a descer pelo nó atrioventricular. Agora, sobre as manifestações clínicas, os ditos portadores do padrão Wolff-Parkinson-White são assintomáticos, tendo conhecimento da condição somente quando realizam exames cardíacos de rotina ou por outros motivos. Entretanto, os pacientes sintomáticos portadores da síndrome normalmente apresentam palpitações, tonturas, taquicardia, síncope, sensação de aperto, precordialgia e dispneia. Tanto sintomáticos quanto assintomáticos podem evoluir pela morte súbita, estando os sintomáticos mais propensos. Bom, os achados taquicárdicos são os sinais mais comuns dos portadores da síndrome.
sendo a mais recorrente a taquicardia supraventricular paroxística, que acomete 70% dos casos, podendo essa ser ortodrômica, em 90% dos casos, ou antidrômica, 10% dos casos. A taquicardia supraventricular paroxística é um tipo de ritmo cardíaco anormal, em que a frequência cardíaca rápida e subitamente aumenta e em seguida retorna ao normal. Os termos ortodrômica e antidrômica se referem à direção da condução do impulso elétrico. Na taquicardia supraventricular paroxística ortodrômica, a condução ocorre em direção anterógrada via nodo atrioventricular e em direção retrógrada via feixe acessório, retornando dos ventrículos aos átrios, podendo levar a ritmos ventriculares muito elevados, entre 200 e 300 bpm. E na taquicardia supraventricular paroxística antidrômica, é realizado o caminho inverso, via anterógrada pelo feixe acessório e via retrógrada pelo feixe atrioventricular. As taquicardias da síndrome de Wolff-Parkinson-White podem ser benignas ou podem degenerar em fibrilação atrial, quando há condução anterógrada dos átrios para os ventrículos, pela via acessória com taquiarritmia de QRS largo. Nesse caso, essas vias anômalas têm períodos refratários curtos e a ocorrência da fibrilação atrial pode propiciar a indução de fibrilação ventricular e, por fim, morte súbita. O diagnóstico padrão ouro invasivo de Wolff-Parkinson-White é o estudo eletrofisiológico, em que espécies de eletrodos são posicionadas na cavidade cardíaca para avaliar a atividade do órgão. Porém, por esse ser um diagnóstico bastante invasivo, foi eleito como padrão ouro não invasivo o eletrocardiograma, ECG. A seguir, eu vou explicar brevemente como o padrão WPW pode ser identificado no ECG. Resumidamente, em um ecocardiograma, a onda P expressa a contração atrial. O segmento PR representa o atraso do sinal elétrico no nó atrioventricular, o complexo QRS corresponde à contração ventricular e o intervalo ST é a repolarização. Como dito anteriormente, o retardo fisiológico do impulso elétrico iniciado no nó sinoatrial ao passar pelo nó atrioventricular não ocorre em indivíduos com padrão WPW, visto que o impulso elétrico gerado no nó sinoatrial encontra um atalho na via acessória anômala. No ECG, isso se traduz em um intervalo PR encurtado, menor que 0,12 segundos, associado à pré-excitação ventricular. Essa contração antecipada é observada no ECG pela onda delta, que é uma onda que aparece no início do complexo QRS. Além disso, a contração ventricular perdura por mais tempo, pois o sinal elétrico que sofreu atraso no nó atrioventricular se combina com o sinal que passou pelo feixe de Kent, prolongando o efeito de contração ventricular. Isso pode ser observado no ECG pelo alargamento do complexo QRS, maior que 0,12 segundos. Portanto, se em um exame de ecocardiograma o cardiologista identificar encurtamento do intervalo PR, presença de onda delta e alargamento do complexo QRS, deve-se suspeitar de padrão Wolff-Parkinson-White. Como tratamento, a melhor opção para pacientes sintomáticos é a ablação por cateter de radiofrequência, de modo a cessar os sintomas de forma definitiva. Apesar de ser um método invasivo, possui eficácia de quase 100% e uma mortalidade inferior a 0,02%. Quanto a pacientes assintomáticos, as diretrizes sobre a conduta a ser tomada ainda não são tão claras, visto que a literatura atual ainda é conflituosa se a ablação de maneira profilática previne evolução para arritmias malignas no futuro ou não. A técnica de ablação por radiofrequência consiste na introdução de catéteres via acesso venoso profundo, na veia femoral, mais utilizada, subclávia ou jugular interna, por meio de punção utilizando um fio-guia. O catéter é então direcionado para a posição exata do feixe anômalo previamente mapeado pelo estudo eletrofisiológico, e o eletrodo em sua ponta irá emitir uma corrente de alta frequência cauterizando o feixe de Kent, cessando assim os sintomas. Além da ablação, existem as manobras vagais, que são técnicas não invasivas usadas para o controle do sistema nervoso autônomo parasimpático. Elas funcionam acionando o reflexo de baroreceptores, que causa aumento pressórico pela estimulação vagal. O aumento transitório da pressão arterial nos seios carotídeos, entre as artérias carótidas interna e externa, e no arco aórtico obtido após as manobras vagais, é dado pelo reflexo baroreceptor. O reflexo aumenta o débito parasimpático no coração pelo nervo vago, por meio da transmissão aferente do nervo glossofaríngeo ao núcleo do trato solitário na medula. Os núcleos vagais da medula enviam resposta parasimpática eferentes pelo nervo vago direito, que estimula o nó sinoatrial, e esquerdo, que inerva o nó atrioventricular. Dessa forma, a redução da frequência cardíaca, podendo retardar ou reverter taquiarritmias de forma momentânea. Dentre essas manobras, temos a massagem do seio carotídeo, onde coloca-se o paciente em decúbito dorsal, com o pescoço estendido e girado. Palpa-se o pulso no seio carotídeo a nível da cartilagem tireoide, próximo ao ângulo da mandíbula e anterior ao músculo esternocleidomastóide. Pressiona-se movimentos circulares de 5 a 10 segundos. Temos ainda a manobra de Valsalva modificada, onde o paciente, em posição vertical, realiza expiração forçada por 15 segundos. Logo após, o paciente é colocado em decúbito dorsal e é feita elevação passiva dos membros inferiores de 45 segundos a 1 minuto, ainda com a expiração forçada ocorrendo, para que haja aumento do retorno venoso.
Essas são as nossas referências e obrigada por ter assistido ao nosso vídeo.